Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou mostrar para vocês plantas que me dão trabalho, aquelas que eu tenho que me esforçar para poder cultivar. Aqui tem algumas jiboias e peperômias. E para mim, ó, olha como tão bonitas as jiboias, né? Essa daqui nem tá tão bonita. Essa daqui tá mais. E essa que eu tava mostrando que tá aqui na frente. Aqui mais embaixo. Então, gente, a gente tem muita plantinha fácil de cultivar, né? A gente que cultiva planta, a gente procura aquelas que, pelo menos eu procuro aquelas que são mais fáceis para cultivar. Gosto muito das suculentas, as plantas de sombra, a maioria eu ganhei, essas aqui eu ganhei, as peperômias, as jiboias eu trouxe da casa da minha filha, que elas estavam cheia de cochonilha e ela estava perdendo todas. Aí eu trouxe umas mudinhas para cá, eram coisa bem pequenininha e aqui eu consegui cuidar, mas tem uma delas que me dá bastante trabalho. Hoje elas estão assim, gente, olha, estão bem saudável. Mas quando eu trouxe para cá, elas estavam com muita cochonilha branca e era só uns talinhos assim, maior do que esse um pouquinho. Eu acho que eu trouxe uns 5 ou 6 talinhos. E foi como eu consegui salvar elas. E deu certo. Não foi fácil, mas deu certo. A que me dá trabalho é essa neon. A neon, até hoje, ela continua desse tamanho. Para vocês verem que essa aqui do lado, olha, é aquela mais simplesinha, de 2 cores. E eu tenho muito dela. Tenho bastante da verde também, mas essa neon só tem esse daqui que vocês estão vendo. São 2 mudinhas e agora é que elas estão começando a crescer. Estão começando a desenvolver e se eu disser a vocês, olha, eu sei como cultivar, eu vou estar mentindo, porque eu não sei. As outras eu sei como fazer. A jiboia eu faço do mesmo jeito, mas ela não é fácil aqui para mim. Não é fácil de jeito nenhum. Então, depois que eu coloquei ela nesse vasinho, um vasinho de plástico, um vasinho maior, ela gostou e tá indo. Mas vamos falar das plantas que dão mais trabalho, né? Então, a jiboia neon é uma delas, não é a que mais dá trabalho. A que mais dá trabalho é essa. A que mais deu trabalho e ainda hoje eu nem mexo com ela porque para mim ela é super difícil. Essa daqui, a calachoitometosa. Talvez vocês não lembrem, a maioria das pessoas que assistiam o canal deixou de assistir. Mas essa plantinha aqui, eu passei uns 2 anos com uma mudinha bem pequenininha, bem pequena mesmo. E fui cuidando e na minha insistência hoje ela cresceu e tá bonita. Mas eu não fico mexendo com ela, não tiro ela do vaso. Por enquanto ela vai ficar aí, eu não vou estar mexendo com ela. Adubo de vez em quando, porque foi fazendo uma muda que eu perdi essa calanchoe. Quase perdi, né? Porque ainda é a primeira muda, ela não é outra, não é de folha, é a mesma planta, só que ficou só uma folhinha. E dali eu passei mais de 2 anos com aquela folhinha e ela foi crescendo até que um dia a Sandra do canal Tudo Junto e Misturado falou para mim, olha, ela estava bem pequenininha no vaso grande de cimento. Ela disse, olha, fofa a terra que pode ser que dê certo. Aí eu peguei ela, em vez de fofar a terra, eu disse, agora eu vou arrancar e vou plantar numa lata. Aí foi onde ela deu certo, nessa latinha. E ela tá com mudinhas. Deixa eu ver se eu tiro ela dali para mostrar. Ela tá com algumas mudinhas aqui, ó. E aqui embaixo tem outra que tá do mesmo jeito que ela era na época que eu fiquei tentando cultivar. Era desse jeitinho, só que não tinha esse tanto de folhas. Vocês estão vendo bem pequenininha aí? Pronto, ela era desse jeito, só que bem menor, não tinha esse tanto de folhas não.
Essa daí também tá demorando bastante. Mas hoje ela tá uma planta bonita. Tanto que eu encontro aquela patinha de urso e outras, e eu fico com medo de comprar, porque essa foi a minha primeira experiência e foi bem difícil. Foi bem complicado cuidar dela, até ela chegar a esse tamanho de novo. Aí ela vive aqui nesse cantinho, onde ela pega sol, um pouco de sol de manhã, umas 3 horas de sol, talvez menos. E ali eu não molho ela, não molho as folhas, porque não chove ali. E quando eu rego só a raiz, não molho as folhas. Então é desse jeito que eu cuido dela, com maior cuidado, porque ela é difícil. Outra que para mim está sendo muito difícil é essa mini espada de Santa Bárbara. Ela já apodreceu a raiz e agora ela está aqui. Mas desde o começo, que ela era uma mudinha bem pequenininha também, ela me deu trabalho, desde o início. Agora parece que ela está melhorando um pouquinho. No dia que eu encontrar dessa daqui, aí eu vou comprar outra muda, porque eu acho ela muito bonita. E essa daqui tá indo, né? Eu digo que tá indo, porque trabalho ela me dá. É uma que não vai aqui, né? Ela tá indo muito devagar, muito lenta, apesar que ela era uma mudinha bem pequenininha. Quando eu pensei que ela estava bem bonita, eu botei dentro de casa e aí foi onde ela apodreceu as raízes e a raiz dela é bem delicada. Tá difícil, mas tá aqui. Então essa é a terceira, né, que é difícil aqui para mim. A outra planta que eu considero bem difícil para mim é essa daqui, a lilacina. Ela é bem difícil, uma planta que eu faço mudas e quando eu penso que tá aumentando, ela não tá. Consigo fazer as mudinhas, mas aí eu vou lá, começo a contar e as mudas estão pequenas e daí elas, do nada, elas apodrecem as folhas e eu fico só com 2 ou 3. É por isso que eu comprei, mas essa daqui, quando eu vi, cadê ela? Tá aqui do outro lado. Quando eu vi, aí eu comprei essa daqui. E aí eu pensei, como a lilacina é difícil pra mim, aí eu vou... Inclusive, na hora, eu achei que talvez não fosse a lilacina, porque vou falar pra vocês o que eu acho diferente nela. Talvez seja outra espécie de lilacina. As folhas dessa são curtas e bem arredondadas, essa parte aqui, ó. Essa parte aqui é bem arredondada e curta. E a lilacina que eu tenho aqui, eu acredito que essa é a lilacina, mas ela é diferente da outra. Essa daqui, ela não tem essa parte aqui bem arredondada e as folhas são bem mais compridas, é quase o dobro daquela ali. Então eu acho diferente isso, tá vendo? Ela não é tão redonda essa parte aqui. E a cor é um pouco diferente também. Pela cor tudo bem, porque eu tenho algumas aqui e elas têm cores diferentes. Essa daqui então é que tem as folhas bem compridas, olha. Bem comprida mesmo. As mais novinhas, elas são bem rosada e branquela. Ó, essas mais novinhas. E as folhas mais velhas, elas são bem compridas e espichadas, porque não estão pegando sol o suficiente. Quanto essa, ela tem as folhinhas bem curtinhas, tá vendo? Talvez é porque seja muito novinha, mas ela não tem tanta pruína igual a essa outra primeira que eu mostrei. Essa daqui, que é uma lilacina nova, é bem branquelinha as folhas dela, olha. Bem branquela mesmo. Acho que é a mais branca que eu tenho aqui, é essa. E a última de hoje, que para mim é bem difícil, é a hortênsia. Agora é que eu tô começando, ela tá começando a se ajeitar, porque eu deixei ela aqui bem na sombra e tem que molhar ela todo dia, porque ela, inclusive no dia que eu comprei, eu perguntei ao homem que é o dono lá da floricultura, quantas vezes eu podia molhar ela. Ele falou todos os dias, e assim tá sendo, né? Agora eu não rego sempre, porque tá chovendo, mas ela precisa de água todos os dias. Agora ela tá desenvolvendo um pouco
depois que eu comecei a fazer poda nela. Mas as folhas velhas estão assim, né, manchadas, mas pelo que eu pesquisei, às vezes pode ser falta de água. E eu estou tentando cultivar ela aqui, mas ela tem sido muito difícil para mim. Espero um dia conseguir cultivar e que ela dê flores, que é o meu sonho, é as flores da hortênsia, que eu acho linda. E essa é a minha primeira hortênsia, eu nunca tinha cultivado hortênsia antes. Mas eu acredito que vai dar certo. Vai dar certo, porque ela está plantada no chão e ela gosta de espaço. Gosta de bastante espaço, né? Quer dizer, isso é o que eu acredito, porque foi assim que ela começou a ficar bonita. Nesse lugar de sombra e no chão. Porque antes eu tinha ela no vaso. Então essas são as minhas plantas que me dão bastante trabalho, as que eu tenho que cuidar mais, tenho que me esforçar mais para conseguir cultivar. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês têm alguma planta que dá trabalho, deixem aí nos comentários, se quiser deixar nos comentários. Ou então grave um vídeo para mostrar também as plantas de vocês que dão trabalho. Aqui, por enquanto, eu lembro dessas. A lírio da paz já me deu trabalho, mas hoje eu tenho bastante mudas, então isso quer dizer que está dando certo e que eu estou conseguindo cultivar, né? Para quem comprou uma só, hoje tem muitas. É o caso dessa daqui, né? Eu pretendo um dia fazer mudas delas e dar certo. Já tentei 2 vezes, as 2 vezes não deu certo. Eu tentei enraizar ela na água, já tentei colocar direto na terra e nenhuma das 2 vezes deu certo. Mas eu ainda não desisti e nem vou desistir, porque eu não gosto de desistir das coisas. Então, gente, esse é o vídeo de hoje. Se vocês gostaram aí, deixa o hypar, deixe um joinha se não deixou. E se ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve no canal. Ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Mas se você perdeu os vídeos que eu postei até hoje, esse é o primeiro que você está assistindo, ainda tem jeito, vai lá nas playlists e assiste os vídeos lá nas playlists. Então, até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.